Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. É importante você ter essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade, essa perseverança com Deus, né? Essa disciplina. A presença de talentos humanos, mesmo em sua forma mais grandiosa e impressionante em rica medida, não diminui em nada a necessidade de acrescentar o dom do Espírito Santo. Aqui está o grande perigo que ameaça o púlpito de hoje. Ao nosso ver, vemos uma tendência de substituir o poder interior que vem do alto em resposta à oração fervorosa por dons humanos e talentos mundanos. Em muitos casos, a pregação moderna pode falhar exatamente nas coisas que deveriam dar vida e distinguir a verdadeira pregação, no que é essencial para a sua existência e naquilo que pode fazer dela uma ação divina e poderosamente agressiva. Falta-lhe, resumindo, o poder do alto, que pode fazer dela algo vivo. Ela falha em se tornar o canal por meio do qual o poder salvador de Deus pode apelar à consciência e ao coração do homem. Com frequência, a pregação moderna falha no ponto fundamental por falta de exercer uma influência poderosa que perturbe o sono seguro dos homens e os desperte para um senso de necessidade e perigo. Há uma necessidade crescente de um apelo que avive e desperte a consciência de seu torpor ignóbil e de um senso de erro e correspondente senso de arrependimento. Há a necessidade de uma mensagem que vasculhe os lugares secretos do homem, dividindo, por assim dizer, juntas e medulas e expondo as misteriosas profundezas diante dele mesmo e de seu Deus. Muito da pregação de hoje não tem essa qualidade que infunde sangue novo no coração e nas veias da fé, que fornece coragem e habilidade para a batalha com os poderes das trevas e assegura a vitória sobre as forças do mundo. Tal fim elevado e nunca, na verdade, será alcançado por qualificações humanas, e nem tais grandes resultados podem ser assegurados por um púlpito revestido apenas de elementos humanos de poder, por mais graciosos, cômodos e úteis que possam ser. O Espírito Santo se faz necessário. Somente ele pode equipar o ministro para a sua difícil tarefa, a responsabilidade no púlpito e fora dele. Que os pregadores de hoje possam ver que sua grande necessidade é receber poder do alto e que essa necessidade só pode ser assegurada pelos usos dos meios de graça determinados por Deus, o ministério da oração. A oração é necessária ao pregador para que seu relacionamento pessoal com Deus seja sustentado. E porque não há diferença entre ele e qualquer outro homem no que diz respeito à sua salvação pessoal, ele deve exercitar isso com temor e tremor, assim como devem fazer todos os outros homens. Portanto, a oração é muito importante para o pregador, para que ele possua uma crescente experiência religiosa e seja capacitado a viver de tal maneira que seu caráter e conduta respaldem sua pregação e concedam força à sua mensagem. Um homem deve ter oração presente no serviço do púlpito, pois nenhum ministro pode pregar eficazmente sem oração. Ele também precisa usar a oração em favor dos outros. Paulo era um exemplo notável de pregador que orava constantemente por aqueles a quem ele ministrava. Chegamos, porém, agora a outra esfera da oração, aquela das pessoas que oram pelo pregador. Irmãos, orem por nós, disse Paulo em 2 Tessalonicenses 3:1. Esse é o clamor do apóstolo e tem sido dos pregadores espiritualmente atentos, aqueles que conhecem Deus e o valor da oração, em todas as eras subsequentes. Nem o sucesso e nem o contrário dele devem diminuir o clamor. Nem cultura, nem abundância de talentos devem fazer que esse clamor cesse. Tanto o pregador instruído quanto o inculto têm a necessidade de clamar às pessoas às quais serve. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses, capítulo 4, verso 3. Tal clamor dá voz e necessidade do coração do pregador, que percebe como precisa da empatia do povo para estar em harmonia com seu ministério. É a expressão do homem interior de um pregador que sente sua insuficiência para as tremendas responsabilidades do púlpito,
que percebe sua fraqueza e a sua necessidade de unção divina e que se lança às orações de sua congregação e clama a eles: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem do Senhor. Paulo disse isso aos Efésios capítulo 6, verso 19. É o clamor de uma necessidade profunda no coração do pregador que sente que precisa das orações feitas em favor dele, a fim de que faça seu trabalho do modo de Deus. Quando o pedido para que o povo ore pelo pregador é frio, formal ou oficial, o resultado é congelamento em vez de frutificação. Ignorar a necessidade de clamor é ignorar as fontes do sucesso espiritual. Falhar em enfatizar o clamor e em responder a ele é enfraquecer as fontes da vida espiritual. Os pregadores devem soar o clamor para a igreja de Deus. Santos em todos os lugares e de todos os tipos respondem rapidamente, com toda a fé, e oram pelo pregador. A necessidade imperativa do serviço exige isso. Orem por nós. É o clamor natural do coração de homens chamados por Deus, fiéis pregadores da palavra. Orações dos santos na igreja primitiva ajudaram poderosamente a pregação apostólica e resgataram homens apostólicos de muitas dificuldades dolorosas. Elas podem fazer a mesma coisa hoje. Podem abrir portas para esforços apostólicos e para lábios apostólicos declararem poderosa e verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Movimentos apostólicos esperam ser formados pela oração. E avenidas há muito fechadas são abertas para a entrada apostólica por meio do poder da oração. O mensageiro recebe sua mensagem e é orientado a como levar e entregar a mensagem por meio da oração. O mensageiro recebe sua mensagem e, na verdade, ele sabe que foi tudo através da vida de oração. O precursor do evangelho e o que prepara o caminho é a oração. Não apenas somente através da oração do próprio pregador, mas também a oração da própria igreja de Deus. Escrevendo sobre isso em sua agenda, a segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo é geral em seu pedido e diz: irmãos, orem por nós. Depois torna-se mais minucioso e específico. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vós. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Segundo Tessalonicenses 3, 1 e 2. A palavra significa doutrina, e a ideia é que essa doutrina do Evangelho se propague rapidamente, uma metáfora retirada de correr em uma corrida. Trata-se de uma exortação a esforçar-se, empenhar-se arduamente, empregar força. Assim, a oração para a propagação do Evangelho concede a mesma energia à palavra do Senhor. Como o maior empenho de força dá sucesso ao corredor. Oração nos bancos da igreja concede energia, desembaraço e êxito à palavra pregada. Pregação sem o resultado de poderosa oração é um esforço hesitante e inútil. Falta de oração nos bancos é um empecilho sério à propagação da mensagem de Deus. A pregação da palavra do Senhor falha na propagação e em ser glorificada por muitas causas. A dificuldade pode estar no próprio pregador, se sua conduta exterior não estiver em harmonia com a regra da Escritura e sua própria profissão. A palavra vivida deve estar de acordo com a palavra entregue. A vida deve estar em harmonia com o sermão. O espírito e o comportamento do pregador, fora do púlpito, devem correr em paralelo com a palavra do Senhor falada no púlpito. De outra forma, o homem é um obstáculo à própria mensagem. Mais uma vez, a palavra do Senhor pode falhar em ser propagada, pode ser seriamente comprometida e enfraquecida por incoerência na vida dos ouvintes. Uma vida de pouca qualidade nos bancos da igreja incapacitará seriamente a palavra do Senhor ao tentar correr a carreira proposta. Vida pecaminosa entre os leigos pesa muito sobre a palavra do Senhor e dificulta o trabalho do ministro. Entretanto, a oração removerá esse fardo, que é um sério empecilho para a palavra pregada. A tendência será fazê-lo de uma forma direta ou indireta. Quando os leigos começam a orar pelo pregador ou por eles mesmos, a consciência é despertada. O coração é movido e tende a corrigir os maus caminhos e a promover uma vida justa. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói os maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. A oração vai à bancarrota quando um homem continua pecando.
Obedecer ao clamor do pregador, irmãos, orem por nós, leva os homens a fazer aquilo que induzirá a uma vida correta e tenderá a afastá-los de uma vida de pecados. Portanto, há muito valor em levar os leigos a orar pelo ministro. A oração ajuda o pregador, é um auxílio ao sermão, ajuda aquele que ouve e promove a vida justa nos bancos da igreja. A oração também promove aquele que ora pelo pregador e pela palavra do Senhor a usar toda a sua influência para remover qualquer empecilho à palavra de Deus que ele perceba e que esteja em seu poder removê-la. Contudo, a oração alcança o pregador diretamente. Deus ouve a oração da igreja por seu ministro. A oração pela palavra pregada é uma ajuda direta. A oração pelo pregador dá asas ao evangelho, bem também como dá pés ao evangelho. A oração faz que a palavra do Senhor avance com rapidez e força. Ela tira as algemas da mensagem e lhe dá uma chance de correr diretamente ao coração dos pecadores e dos santos. Ela abre caminho, ela limpa a trilha, ela abre o curso. O fracasso de muitos pregadores talvez se encontre aqui. Eles talvez tenham sido impedidos, atrasados, incapacitados por uma igreja que não ora. Oficiais que não oram ficaram no caminho da palavra pregada e se tornaram pedras de tropeço nesse caminho, impedindo definitivamente que se alcançasse o coração dos descrentes. Incredulidade e falta de oração andam juntos. Está escrito a respeito do nosso Senhor no Evangelho de Mateus que, quando ele entrou em sua própria cidade, não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Capítulo 13, verso 58. Marcos relata de uma forma um pouco diferente, mas dá a mesma ideia. E não pôde Jesus fazer ali muitos milagres, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Marcos capítulo 6, versos 5 e 6. Inquestionavelmente, a incredulidade daquelas pessoas impediu nosso Senhor em sua graciosa obra e amarrou as suas mãos. E se isso é verdade, não é preciso ir além da Escritura. Quando dizemos que a incredulidade e a falta de oração na igreja podem atar as mãos do pregador e impedi-lo de fazer muitas obras maravilhosas na salvação de almas e na edificação dos santos. Portanto, a falta de oração no que diz respeito ao pregador é um assunto muito sério. Se ela existe no próprio pregador, então ela ata as próprias mãos e faz que a palavra que prega seja vazia e ineficaz. Se os homens que não oram estiverem nos bancos da igreja, então isso fere o pregador, rouba-o de uma ajuda inestimável e interfere seriamente no sucesso de sua obra. Como precisamos de uma igreja que ore para ajudar a pregação da palavra de um pregador que ora, para que possamos propagar a mensagem do Mestre. Tanto os bancos como o púlpito estão juntamente envolvidos na questão da pregação. Tem que ser uma parceria. Os dois andam juntos, de mãos dadas. Um deve ajudar o outro e um pode atrapalhar o outro também. Ambos devem trabalhar em perfeita sintonia ou sérios prejuízos resultarão e o plano de Deus em relação ao pregador é a palavra pregada será derrotada. Que possamos orar, que possamos estar firmados no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o nosso modelo, o nosso exemplo, aquele que veio em carne e sangue, que viveu uma vida de oração. Pai de amor e Deus bendito, desperta a tua igreja para orar e desperta os pregadores, ó Pai, para estarem numa vida de oração, numa prática, uma disciplina de oração. Que haja, Senhor, essa fusão, esse casamento de uma igreja que ora e de pastores que oram, para que o teu reino seja expandido e a tua mensagem seja levada e vidas sejam libertas, restauradas e alcancem a graça da salvação. Em nome de Jesus nós clamamos, meu Deus, que a cada dia possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem das nossas vidas, uma vida de oração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, volta lá na fanpage do Facebook, www.facebook.com/Rede Global de Intercessores. Ou também no meu blog, www.mentoriadospara-mentoriar.com/br. Ou ainda no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Torreforte. Clique em vídeos e você tem acesso a todos os nossos devocionais. Vale a pena
você voltar e ouvir os anteriores e fazer mais 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutinhos de ações de graça. Essas devocionais dessa série, agora nós estamos tirando do livro Armas de Oração, de Edward McKendry. Deus te abençoe, até a próxima.